Bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo sobre agregados macroeconômicos, parte 2, né? Vocês viram na parte 1 PIB, desemprego e inflação. Nós vamos ver agora na parte 2 alguns outros agregados que fazem parte do dia a dia dos noticiários, das revistas, jornais, coisas que no nosso dia a dia nos bombardeiam aí sobre os informativos macroeconômicos, tá bom? Espero que você acompanhe comigo e goste aí dessa segunda parte do nosso vídeo. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então nós falamos de PIB, nós falamos de inflação e nós falamos de desemprego. Vamos agora falar de uma coisa que aparece de vez em quando, deixa a gente meio assim, sem saber o que é. A taxa Selic. O que é isso? Vamos entender então. Taxa Selic, também conhecida como taxa básica de juros. Isso aí, esse barulhinho que você ouviu aí, nosso primeiro vídeo já editado, saindo do forno. Vamos para o segundo aqui, ó. O que é isso? Vamos lá então. Nós já vimos que a remuneração do dinheiro são os juros. Ok? Quando você empresta dinheiro emprestado para alguém, você quer os juros. Quando você aplica o dinheiro no banco, você quer juros. Quando o banco te empresta dinheiro, ele quer juros. Os juros é o aluguel do dinheiro, ok? Os juros também são o custo do capital. Eu quero lembrar a você que nós estamos em uma economia capitalista, ok? Nós estamos em uma economia capitalista. Deixa eu colocar isso aqui por baixo para facilitar aqui a nossa vida. Estamos em uma economia capitalista. Então, o capital é a base da economia. Se você goste ou não, critique ou não, essa é a base. E como que funciona isso? Eu preciso de saber o seguinte: qual que é o valor? Como que eu precifico, então, o capital? Quais os juros que serão cobrados? Né? Quais os juros que serão cobrados? Então, o que eu analiso? Eu analiso o seguinte: se eu fosse emprestar dinheiro para a entidade ou a pessoa com menor risco na sociedade, a qual valor emprestaria? Por quê? Porque esses juros que nós vamos cobrar do empréstimo está nele. Ele é composto pela remuneração do capital, ou seja, o custo de oportunidade, mais o risco de se emprestar o dinheiro para você, certo? Então eu tenho aqui o custo é com U, tá, pessoal? Que juntou aqui sem querer. O custo de oportunidade mais o risco, tá bom? Então eu tenho que avaliar o risco. O risco eu vou avaliar cada pessoa, cada situação, cada momento. O custo de oportunidade vai ser o preço desse dinheiro em determinado momento. Se o dinheiro está mais escasso, ele fica mais caro. Se o dinheiro está mais abundante, ele fica mais barato, ok? Uma outra forma de pensar é o seguinte: qual seria a pessoa ou a entidade a qual o risco seria próximo de zero ou igual a zero? Esta instituição existe. É o governo federal. Porque o governo federal paga em dia, paga os seus juros. Se o governo não pagar em dia, não pagar os juros adequadamente, nós entramos num caos financeiro, num caos enorme. Então o governo paga em dia, paga adequadamente os seus empréstimos, tá bom? Então, o governo é o principal
ente a qual eu gostaria de emprestar dinheiro, porque o risco dele é igual a zero. Se o governo tem um risco zero, nós, pobres mortais, vamos ter que pagar o que o governo paga mais o risco. A pergunta é, o que o governo paga? O governo, ele também empresta dinheiro. O governo também empresta dinheiro. É o que nós conhecemos como Tesouro Direto, onde nós vamos comprar títulos do Tesouro, ok? E esses títulos são guardados e pagos dentro de uma câmara de liquidação, que é o lugar onde é pago e guardado custódia. No caso, a Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Por quê? Porque ela trabalha liquidando e custodiando, guardando títulos do governo. E lá, o governo define, através do Banco Central, qual será a taxa, que será a meta de pagamento do governo, Selic meta, que hoje está em 3% ao ano. Então a meta do governo é pagar até 3% ao ano os seus títulos. Ou seja, o governo está pagando 3% ao ano. Se o governo paga 3% ao ano, os demais pedirão para empréstimo 3% ao ano, mais o risco. Ou seja, quanto menor a taxa Selic, menor serão as taxas de juros em toda a economia. Por isso ela é considerada a taxa básica de juros, porque os investidores, bancos, também emprestam dinheiro para o governo, pegam dinheiro emprestado, o governo pega dinheiro emprestado com as entidades. Então a taxa Selic, quando ela sobe, todas as taxas de juros sobem. Quando a Selic cai, a intenção é que as taxas caem. Como funciona e por que a Selic cai e sobe, nós vamos ver na última quinzena remota, quando falaremos de política monetária e política fiscal. Muito bem, vocês viram aí a taxa Selic. E ela, nós vamos ver depois que ela está muito ligada à inflação também, ok? A taxa Selic é quanto o governo paga, então, para nós, cidadãos, empresas, instituições, emprestarem dinheiro para ele. Nós já chegamos a uma taxa Selic de 42% ao ano e hoje estamos no menor patamar da história, 3%. Essa taxa de 3% desincentiva a guardarmos dinheiro e nos incentiva a emprestar dinheiro, a fazer financiamento de casa, financiar carros, porque teoricamente os juros desses financiamentos estão mais baratos. Ou seja, a redução da taxa Selic estimula o consumo. O aumento da taxa Selic desestimula o consumo, ou seja, nós vamos ver melhor em políticas monetárias, o aumento da taxa Selic reduz a inflação, a queda da taxa Selic diminui a inflação. Vamos então ao próximo conceito. O próximo conceito que nós vamos ver é investimento direto. Vamos entender então investimento. Lembre que nós vimos investimento naquela nossa equação keynesiana. Ele está aqui, ó. Ele aqui, ok? Está aí o nosso investimento. O investimento, ele, no nosso sentido aqui macroeconômico, investimento é diferente de poupança. Porque nós acreditamos, né, nós aprendemos que investimento é investimento bancário, aplicar dinheiro. Não, para nós isso é poupança. O investimento, ele tem a ver com produção. Ele tem a ver com elevação
da capacidade produtiva. Ele tem a ver com estoques. Então, o investimento ele pode ser feito de forma privada. Eu posso ter investimento privado, investimento estatal, investimento das empresas, investimento do Estado, do governo. Vamos falar do investimento privado. O investimento, então, vamos supor, nós estamos aqui no nosso Brasil e nós podemos ter investimentos externos, aqueles que vêm de fora, normalmente em dólar, investimento interno, em reais. Todos esses investimentos são interessantes quando eles são no setor produtivo, ou seja, investimentos diretos. Por que eles são interessantes? Porque esses investimentos vão criar empregos, que vão criar renda, que vão criar trabalho, vão criar produção. Significa, então, um aumento do PIB. Então, o nosso interesse, obviamente, principal, são os investimentos que vão gerar isso aqui. E lembre-se, investimento é diferente de poupança. Cortei ali, ó. Ok? Para nós é interessante estimular este tipo de investimento. E o que é Selic que nós falamos ali atrás tem a ver com isso? Ora, se os juros das aplicações com poupança caem, eu então migro o dinheiro para os investimentos no setor produtivo. Ou que seja, reduzo o capital especulativo, o capital que só quer aplicar e retirar, e jogo para o setor produtivo. Então a Selic também é interessante a níveis baixos para nos ajudar a aumentar o investimento produtivo. Observe que para nós é importantíssimo investimento. Para nós é extremamente importante investimento privado. É extremamente importante que empresas acreditem no Brasil. Que investidores lá fora construam estradas, abram empresas, abram lojas, gerem empregos, gerem rendas. Não só apliquem na bolsa de valores ou comprem títulos do governo, mas também acreditem no nosso potencial produtivo. Esse investimento é o melhor investimento que há. O dólar que chega para isso é um dólar que multiplica o nosso PIB. Ok? Vamos a um próximo conceito. Vamos ao conceito de renda, que nós já falamos sobre ele. Mas eu gostaria de reafirmá-lo. Lembrem, pessoal, que renda nada mais é do que a distribuição da produção. Ok? Então, a tudo que é produzido tem que se transformar em salários, juros, lucros, aluguéis. Tem que ser pago o capitalista, tem que ser pago o banco, tem que ser pago a quem eu peguei dinheiro emprestado, o sócio, os funcionários, os fornecedores. Então, se eu tenho um aumento da produção, eu tenho um aumento da renda. A renda, temos que lembrar que ela também, eu tenho que tirar desta renda, e aí eu vou chamar de renda disponível, os tributos, os impostos, as contribuições, né? As taxas governamentais. E aí eu tenho o que nós chamamos de renda disponível. E a renda disponível, ou eu vou consumir,
ou eu vou poupar? Dessa forma, é extremamente o aumento do PIB. Porém, eu tenho que trabalhar para que isso se torne consumo, a renda se torne uma renda disponível. Esqueci que não sou apóstrofo, uma renda disponível. Eu tenho que sempre trabalhar para uma redução dos tributos. Eu tenho que trabalhar para que ela seja bem distribuída. Com isso, eu tenho que trabalhar para que o produto a qual eu esteja produzindo tenha maior valor agregado, que precise de mão de obra qualificada e que gere avanços e tecnologia. Dessa forma, o aumento do PIB estará pronto para se transformar em aumento da renda, o aumento da renda disponível, e aí eu aumento a qualidade de vida da população. Isso é importante entendermos também. A população precisa de maior qualidade de vida. A população, para ter maior qualidade de vida, a gente fica esperando só dos governantes. Mas a gente tem que entender que se nós tivermos uma renda disponível maior, uma distribuição de renda mais igualitária, bons salários, pessoas qualificadas, produtos com alto valor agregado, nós seremos capazes, nós mesmos, de melhorar a nossa vida, melhorar a nossa qualidade de vida. Isso é extremamente importante nós entendermos. Vamos ao último conceito. Esse conceito nós ouvimos todos os dias. Nós ouvimos sempre a famosa, o famoso, resultados fiscais. Nós vamos voltar isso melhor no nossa última quinzena, quando falaremos de políticas monetárias e políticas fiscais. Lembre o seguinte: para manter os gastos do governo, ele precisa arrecadar tributos. Vocês lembram disso? De onde vêm os tributos? Os tributos saem, é a nossa renda disponível, ok? Menos a renda. Isso é o tributo. Na verdade, é a renda menos a renda disponível, né? Isso aqui é o tributo. Vou colocar aqui mais, aqui menos. Pronto. Isso é tributo. Ou seja, o tributo sai da população, sai dos lucros, dos aluguéis, dos salários, daquilo que nós recebemos. Ora, o que nós esperamos? Então, quem financia os tributos é a população. Na verdade, a nossa produção. Parte da nossa produção é utilizada para financiar o governo. Aquilo que o governo não consegue, por isso quando ele precisa mais dinheiro, ele também recorre à nossa poupança. Lembra disso? Pagando para a gente a Selic, a taxa Selic. De certa forma, toda a máquina governamental ela é financiada pela população. Nós financiamos a máquina governamental. E aí, o governo sempre tem que procurar o equilíbrio fiscal, gastar o que arrecada. Se o governo gasta mais do que arrecada, nós falamos de déficit. Se o governo gasta menos do que arrecada, nós falamos de superávit. Se o governo está em déficit, adivinha quem vai ter que pagar a conta? Isso mesmo, você pensou.
vai pagar a conta é a população, cada um de nós. Ou o governo terá que aumentar os juros para captar mais dinheiro no mercado e pagar as suas dívidas, os investimentos que precisam serem feitos, ou o governo terá que aumentar a arrecadação de impostos, ou criando novos impostos, ou aumentando as alíquotas dos impostos existentes, ou aumentando a eficiência da arrecadação para cobrar mais daqueles que sonegam, ok? Muito bem, pessoal. Esses conceitos todos nós vamos discutir nas nossas lives. Mas eu convido você também a ouvir o nosso podcast, que está disponível no Google Podcast e no Spotify. Link também lá para vocês, nos siga. Ele é um complemento que nós falamos aqui. Veja o exercício, observe, o exercício é um exercício mais conceitual, discuta, tem um texto lá também, uma reportagem, vai ser bem legal nosso último mês de Fundamentos da Economia, pois nós teremos boas discussões. Um abraço para vocês e até as nossas lives.